Olá, queridos, a paz do Senhor, como vai? Estamos aqui para mais uma aula a respeito do livro de Gênesis, aula número 4. Nessa manhã a gente vai desenvolver os outros dias da criação e vamos tentar chegar na criação do homem, o propósito de Deus e tudo aquilo que ele fez a cada um de nós, ok? Eu quero enfatizar antes que é um prazer, um privilégio estar aqui todas as manhãs. Algumas pessoas têm respondido, trazido algumas questões, tem sido muito legal a interação. Então, se você ainda não inscreveu-se para fazer parte desse grupo, para eu te adicionar, para que você tenha esse contato de perguntas, de materiais extras e tudo mais, inscreva-se. O link está aqui na descrição. Você pode acompanhar todo esse desenvolver e algo que acrescenta bastante a aula, né? Na aula passada, na semana passada, eu passei para vocês, eu mandei um vídeo a respeito da novela Gênesis. Se você ainda não viu, tá aqui na descrição também da aula passada, a respeito exatamente da descrição da criação, né? Um dos momentos mais legais que eu achei de tudo que eu vi da novela, que não foi muito. Eu não tenho muito tempo, como eu disse para vocês, né, de assistir, de ver e tudo mais. Mas tem sido um prazer, um privilégio aprender e me aprofundar em todas essas coisas que Deus tem colocado diante da gente, do nosso coração, para que Ele de fato seja engrandecido em todas as coisas. Amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho de Gênesis capítulo 1, verso 14, se der tempo até o versículo 31, até o fim do capítulo, na criação do homem, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, ok? Antes de mais nada, onde você está aí, feche seus olhos, fale com o Senhor, para que Ele fale contigo, que Ele tire todas as barreiras. Talvez você está aí fazendo muitas outras coisas e também ouvindo a aula, enfim, que você tenha concentração e consiga absorver tudo aquilo que o Senhor quer para falar com você nessa manhã. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar nesta hora, Senhor. Que tudo provém do Senhor. O povo é teu, Senhor, a palavra é tua, e eu aqui quero ser apenas um canal do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, exaltado e conhecido através Senhor, da criação, da palavra e de tudo aquilo que já está revelado a todos nós, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa meu irmão, minha irmã que está assistindo essa aula, Senhor, que eles sejam edificados, Senhor, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, Gênesis 1, do versículo 14 ao 31, antes da gente começar a leitura propriamente dita, eu quero fazer uma pequena revisãozinha. Hoje vocês vão cansar um pouquinho de olhar para mim, eu não tenho nenhum material interativo, nenhum PowerPoint, nada. Vai ficar o tempo todo focado em mim aqui. A câmera não está muito boa, já está entardecendo, é quase o final da tarde, são 5:30 da tarde, quase 6 horas, então a luz está meio pouco, então está meio assim a imagem, meio pixelizada, meio ruim, mas espero que isso não interfira no estudo da palavra, ok? Então, revisando um pouquinho, né? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés pelos 40 anos que Moisés e o povo ficou no deserto, né? Mais propriamente dito, mais intensamente, quando o povo estava acampado ali próximo a atravessar o Rio Jordão, nas campinas de Moabe, na altura ali onde fica a cidade de Jericó, próximo então a conquistar já a cidade, a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Então, nós entendemos que naquele momento houve o registro de todas essas coisas, houve então aquilo que Deus quis instruir a Moisés a respeito de tudo aquilo que ele deveria escrever, né? Então, todos esses escritos eram uma preparação para que o povo tomasse posse da terra prometida e então se formasse um legado, uma lei, algo que guiasse o povo dali por diante, né?
A terra que eles conquistariam, então, o que Deus prometeu, era uma terra habitada por um povo pagão, povo que praticava idolatria, um povo que tinha rituais, que eram abomináveis pelo Deus de Israel, pelo nosso Deus, pelo único Deus que existe, né? Então, era essa cultura da terra que eles vão ter que lidar daqui a pouco, quando eles cruzarem, então, o rio e conquistarem essa nova terra que Deus tinha prometido a Abraão, né? Então, lembrando que eles já haviam passado 400 anos lá no Egito, uma terra também cheia de idolatria, prática pagã, costumes que não agradavam a Deus, por isso que Deus tirou o povo lá do Egito, né? E para que ele formasse então este povo através de Moisés e de tudo aquilo que ele tinha como plano para levá-los para essa terra prometida. Então, dentro deste contexto é que Gênesis é escrito, que faz parte de um grupo de livros, né, que se sintetiza em um único livro, que é o Pentateuco. Nós dividimos para estudar, mas para o povo hebreu, para o povo judeu, é considerado um livro só, a Torá, né? Então, tendo tudo isso em mente, Deus também queria enfatizar que os deuses do Egito, os deuses de Canaã, eles eram inferiores ao Deus que os tinha livrado das mãos de Faraó, que Faraó não era um Deus e que Deus estava numa posição muito superior a todos esses que se diziam deuses naquela época, né? E isso serve para que o caráter e principalmente a adoração desse povo fosse correta ao Deus verdadeiro, né? Assim como a Bíblia hoje nos orienta a ser um povo separado, escolhido, um povo que não se contamina com as coisas do mundo, a ter uma cosmovisão cristã. Assim também, este era o propósito de Deus quando ele estava ali escrevendo essa lei para o povo judeu naquele momento que estava se formando, né, o povo hebreu. Okay? Às vezes eu falo hebreu, judeu, para mim não tem distinção, é que judeu vem da tribo de Judá, e as tribos aqui ainda não haviam sido de fato separadas, né? Então, povo hebreu é mais correto, às vezes eu me confundo aqui, ok? Mas quer dizer a mesma coisa. Então, Deus nos ensina, no verso 1 e 2, que é o Criador, né? Que é distinto da sua criação, que ele nos sustenta através da criação e não é sustentado por ela como os outros deuses, né? Ele coloca em ordem as coisas, que Deus ele é eterno, todo-poderoso, cria todas as coisas a partir do nada, apenas com a sua voz, ele cria todas as coisas. Então isso a gente viu com bastante detalhes na aula passada, desculpe, engasguei aqui. E nada pode fugir àquilo que Deus tem como propósito, né? Então, o propósito de Deus era, na criação, demonstrar que ele era superior a toda a criação, que ele estava separado, né? Que Deus é eterno, poderoso, cria tudo do nada. Logo, o mundo não existiu sempre, ele não é uma evolução. Deus não é fruto da mente humana ou qualquer outra coisa. O mundo foi criado por Deus, ele foi obra das mãos do Senhor. Então, como obra do Senhor e com propósito, Deus preparou o ambiente conforme seu objetivo. Ou seja, ele começou colocando ordem ao caos para fazer então com que seu propósito fosse realizado. Ou seja, a criação do homem em si, ela vem como o propósito de Deus. Ele não é um acaso, ele não criou, todas as coisas foram criadas e o homem se criou a partir de uma evolução ou qualquer outra coisa. Não. Deus tem um propósito e tudo isso ele preparou isso. No primeiro dia a gente viu que Deus criou a luz, que emanava da sua própria presença, que os astros ainda não haviam sido criados, o sol, a lua, as estrelas,
mas somente posteriormente eles são criados no quarto dia, o que nós vamos ver hoje. Mas no primeiro e segundo dia houve separação entre a luz e as trevas, né? Há uma distinção e Deus nomeia essa distinção, coloca em ordem as coisas, né? No segundo dia fez distinção entre as águas, as de cima, as de baixo, fez então a atmosfera, nomeou o firmamento, o céu, né? Então Deus faz essa distinção entre todas as coisas para que de fato haja ordem em todo o firmamento, em toda a criação, né? E no terceiro dia, então, ele fez aparecer a porção seca diante das águas, chamou de terra, nomeou novamente, né, sua criação, pôs erva que dê semente, árvores que dê frutos e tenha semente, para cobrir a terra, e o fruto, então, daria de todas essas vegetações a partir de todas as suas espécies, segundo as suas espécies, né? E é recorrente a satisfação de Deus, a satisfação, a alegria do registro, então, de Deus, que Moisés registra, né? Da satisfação de Deus, que no final de cada dia ele diz que tudo era bom. Então, por 5 vezes, nos 5 dias, Deus fala que era bom, e no sexto dia ele diz que é muito bom. Se a gente chegar até lá, a gente fala um pouquinho a respeito disso. Então, Deus cria a partir de então uma matriz, né? Um bolo, algo que está preparado então para que esse bolo fosse recheado, né? Porque todos os seres vivos e viventes fossem colocados nessa criação, nessa preparação no primeiro, segundo e terceiro dia, né? E aí então, desculpe, a matriz ela é criada, né? Então toda a estrutura do universo e do mundo e da terra já estava criado, e então Deus vai rechear, vai colocar tudo isso a partir então do quarto dia, que nós vamos começar a estudar hoje. Então abra sua Bíblia aí e permaneça aberta no capítulo 1 de Gênesis, do verso 13 ao 19, o quarto dia. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para que fazerem a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estação, para dias e anos. E sirvam os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então aconteceu, e assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre a luz e as trevas. Então Deus viu que tudo isso era bom, e houve tarde e manhã no quarto dia. Então Deus ele preparou, né, fez a separação dos céus da escuridão, e então cria uma luz que não é a luz que emana da própria presença de Deus, e sim a luz que nós conhecemos hoje como o sol, a estrela, algo brilhante, algo que serviria como, é até engraçado dizer, mas como marcação de tempo, como relógio, né? Para que o homem soubesse o fim do dia, o início de cada noite, ok? Desculpem, mas a garganta acabou ficando seca aqui. Então Deus faz essa distinção aqui entre a sua luz, a luz que emana de Deus, e a luz que foi criada por ele, né? Há muitos estudos científicos para determinar essa fase da criação, e principalmente para que ela seja determinada de tal forma que haja uma conclusão que não houve a participação de um ser transcendente, ou seja, que ele não foi criado. É fruto de um Big Bang, é fruto de uma evolução, de uma massa que estava concentrada, e ela se expandiu e deu origem ao universo e tudo mais, né?
E, na verdade, não é essa hipótese que nós, como cristãos, cremos. Nós cremos que houve um Deus, que há um Deus com propósito, criou todas as coisas, né? A perspectiva de quem está escrevendo aqui, a perspectiva de Deus mostrando a Moisés como é que foi, possivelmente Deus mostrou a Moisés, né, na sua tenda de oração, como as coisas foram criadas, para ele conseguir se descrever com tamanha precisão tudo isso. E a perspectiva que nós devemos olhar o Gênesis é essa. A perspectiva de quem está olhando o que está sendo criado e alguém está descrevendo tudo isso, né? E essa perspectiva de Moisés descrevendo, simplesmente ele vê que não existia algo e de repente passa a existir. Não existia uma luz e passa a existir do nada. De noite não existia nada e passa a existir do nada, né? Então essa é a impressão. É como se nós estivéssemos aqui no planeta Terra olhando para os céus e dizendo: puxa, mas está tudo escuro, e de repente surgem as coisas. Então não há uma explicação profunda de como as coisas surgiram. Então a descrição surge desse espectador, dessa pessoa, né? De quem está vendo, de que o que está sendo criado. Não há uma limitação aqui em Moisés de explicar tudo isso, né? Mas o que é fundamental para nós é que bilhões de estrelas, galáxias, simplesmente surgiram pela ordem de Deus. Deus falou e aconteceu, como diz aqui no verso 14, né? E serviram os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim aconteceu. Começa versículo 14 aqui, né? Versículo 15, desculpa, esse é o final que eu li agora. Versículo 14 começa: e disse Deus, e termina: e assim aconteceu. Ou seja, Deus apenas declarou algo e isso aconteceu, né? Então, os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias e tudo que nós conhecemos hoje, através da ciência, dos telescópios, das viagens espaciais, todo esse conhecimento que o homem adquiriu a respeito desse tema e de tudo mais, tudo isso Moisés está vendo acontecer naquele momento, né? Então tudo aquilo surgiu com a intenção de governar o dia e a noite. Governar o dia e a noite. Então o dia seria governado pela estrela maior, pelo maior astro, né, como diz a palavra, o grande luzeiro, né, 2 grandes luzeiros, o maior para o dia e o menor para a noite, que seria o Sol e a Lua, como a gente já disse, né? No sentido de marcar quando inicia um, acaba o outro, se referindo ao primeiro dia que houve trevas e luz, né? Então Deus então cria a luz para que essa luz não dependa dele criar essa luz dele próprio todos os dias. Então ele cria algo para que haja a manutenção da luz e das trevas. Então ela se esconde e aparece, né, de acordo com nós conhecemos hoje com a rotação da Terra e tudo mais, e tudo isso é muito conhecido nos dias de hoje, é muito básico esse conhecimento, né? Então, nós entendemos que há uma função para os astros, e muitas vezes essa função ela é deturpada por aquilo que os povos pagãos, e muitas vezes hoje a sociedade mundana acredita, né? Acredita que o Sol, a Lua, as estrelas, elas determinam, elas influenciam no futuro das pessoas, né? Com signos, com o misticismo, com toda essa parte astrológica aqui, né? E a palavra de Deus é muito clara ao dizer que nada mais é do que criação de Deus para governar o dia e a noite, né? Diferente dos cananeus e dos egípcios que já afirmavam isso, que acreditavam que o destino estava nas estrelas, né? No seu futuro, no dia de nascimento, de acordo com a posição. Isso era determinante, né?
Eles adoravam aos deuses, né? Que o Deus Sol, a deusa Lua, aos deuses, então, que representavam esses astros que Deus criou. Então, há 3 objetivos fundamentais aqui que a gente precisa entender para essa criação dos astros, do Sol e das estrelas, né? Primeira coisa é separar o dia da noite. Parece muito simples, muito básico, mas de fato é isso. É separar tudo aquilo que Deus havia criado, o dia e a noite, a luz e as trevas, né? Separar para iluminar a terra, né? E segundo lugar, para iluminar, né? Em terceiro lugar, para servir de sinais, para marcar os dias, estações do ano. Mas adiante, Deus ordena para o povo, ainda com Moisés, para guardar certas datas, para a lua nova haver uma festa de celebração, para que nós possamos entender quem de fato Deus é, para que ele marque então aquele tempo como tempo de adoração, um tempo de fato que ele separou para si próprio, para ser adorado, para ser venerado, né? O único digno de ser adorado, né? E diante de tudo que a gente vê, as estrelas, o sol e tudo mais, ela não tem que ser ventia ou influência no nosso destino, ou ela se moverem e nós conseguimos ver ou isso ou aquilo. Tudo isso é uma criação de Deus para a terra, para o homem. E se a gente for olhar friamente, tudo isso serve de ornamentação, serve de demonstração da glória de Deus, do cuidado de Deus sobre cada um de nós, de decoração para pintar, para revelar quem Deus é, o seu cuidado e o seu amor por cada um de nós, né? Para a gente contemplar tudo isso, para a gente ver que Deus, na sua imensa sabedoria e poder, ele criou algo, os céus, as estrelas, simplesmente para que nós possamos olhar e dizer: olha que grandeza aquilo que Deus criou. Olha que maravilha, olha que beleza tudo que Deus criou simplesmente para que o homem se satisfazesse, para decorar o céu que era negro, escuro, e não havia nada, e Deus coloca as estrelas para brilharem no meio, para ornamentar tudo isso, e surge então aquela coisa bela, né? Não para tê-los como guia ou qualquer outra coisa, mas sim para que o homem contemple um presente de Deus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, impressionante, né? Então, Deus dá nome aos luzeiros. Eram 2 entidades mais adoradas no Egito. No Egito, o Sol, Ra, Deus Ra, né? E a deusa Tote, a Lua, eram deuses muito importantes, principais na adoração do Egito. E Deus manda Moisés escrever o Gênesis para dizer: olha, são meras criaturas, foi eu quem criei. Tudo aquilo não pode ser adorado, eu devo ser adorado. Fui eu quem criei todas essas coisas. Eles não são Deus, eu sou o Deus Criador. Fui eu quem criei todas essas coisas, né? São meras criaturas. Deus, Moisés nem nomeia essas criaturas, só diz que são luzeiros. Nós, a humanidade contemporânea, moderna, que nomeia o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e as constelações e tudo mais, porque não tem importância, não tem relevância, só é um objeto de marcação de tempo, um relógio natural que Deus cria para separar as luzes das trevas. Okay? Então é assim que nós devemos ver e contemplar, né? Porque Deus o fez para expressar o seu poder, sua magnitude, a sua majestade. Então, que nós não possamos dar atenção a essas coisas, às astrologias, ao signo, ao qualquer outra coisa, né? São meras criaturas. Devemos adorar simplesmente ao Deus Criador. Ele é o digno de ser adorado. Foi por ele que foram feitas todas as coisas.
Amém? Então, a palavra de Deus nos diz que ele viu que tudo isso era bom. E houve tarde e manhã no quarto dia, assim então se encerra o quarto dia. E o quinto dia então começa, capítulo 1 de Gênesis, verso 20 a 23, nós vamos ler. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, aos quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Então, no quinto dia, Deus começa a colocar então os seres vivos aqui na terra, né? Os seres, os animais, todos aqueles que possuem vida, né? Então Deus cria através, novamente, vale enfatizar isso, através da sua palavra. Ele ordena e todas as coisas são de fato criadas, são de fato correspondidas. Então Deus ordena e assim o faz. O versículo 20 começa: e disse Deus, e ali no finalzinho do verso 22, deixa eu só ver aqui, porque está sem número aqui no meu texto. E Deus viu que tudo era bom, né? Então, e assim Deus criou todas as coisas sobre o firmamento, né? Deus criou pela sua palavra, né? E ele começa aqui no versículo 20, né? Por enxames de seres vivos, né? Que as águas sejam povoadas, todos os seres que se movem pelas águas. A descrição de Moisés ela é muito vasta. Então aqui nós entendemos que vai de peixes, camarões, águas-vivas, golfinhos, baleia, todo ser vivo que se move pelas águas, rios, mares, lagos e toda a infinidade de coisas, né? Então aqui nós entendemos que Deus ele faz de uma vez só, né? É como se um enxame, é como algo fechado, né? Uma colmeia fechada de abelhas, você bate e de repente saem muitas abelhas, né? Imaginem Deus criando todos os animais das águas, né? Todos os animais aquáticos, como um enxame, todos de uma vez, em um só dizer, variedade e tudo mais. Deve ter sido algo esplêndido, né? Clamoroso ver e contemplar tudo aquilo que Deus fez. E aqui, no verso 21, diz assim: assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, as quais povoam as águas. Deus criou todas as grandes criaturas marinhas. Aqui é um texto de difícil interpretação. Os grandes estudiosos da Bíblia aqui têm um grande nó na cabeça nesse momento, dizendo o que significa tudo isso, né? O que Moisés está querendo dizer neste momento? O que são essas grandes criaturas, né? Podem ser os tubarões, as baleias, podem ser qualquer outra coisa, mas na mitologia cananeia havia um mito, uma crença, né, de que eles eram temidos como dragões do mar, que eram o inimigo do deus Baal, ou seja, esses dragões do mar entravam em conflito com o deus Baal, em toda essas criaturas, né, mitológicas, enfim, assim que eles criam, os cananeus, que era
entrava em conflito com Baal, o deus da fertilidade, e eles eram inimigos entre si. Então havia um conflito entre os seres criados, e esses seres se degladiavam, né? A Bíblia até fala a respeito, dá referências a respeito desses monstros marinhos. Em Salmo capítulo 74, no verso 13 e 14, vão falar sobre monstros marinhos, sobre o Leviatã, né? Diz assim: tu com o teu poder dividistes o mar, esmagaste sobre a água a cabeça dos monstros marinhos, despedaçastes a cabeça dos leviatãs e deste por alimento a criaturas do deserto. Então o salmista vai citar essas criaturas referente a esse mito cananeu, né? Então eles vão adotar essa nomenclatura desse mito cananeu, por conhecer, por ser algo que faz referência a algo que eles entendem desta forma, né? Isaías, no capítulo 27, no verso 1, também vai dizer a respeito da serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa, o monstro do mar, né? Que Deus vai ferir a cabeça dele, né? Então, que animais são esses? Que feras são essas? Que leviatãs são esses? Que animais amedrontados são esses? Que bestas são essas? Feras do mar, né? Criaturas em extinção, seriam dinossauros marinhos? O que seriam tudo isso? Né? Nós não sabemos, né? Não há como saber, não há como ter convicção de nada a respeito disso. Mas algo que nós devemos saber é que tudo foi criado por Deus. E se fossem bestas ou animais, tudo isso ele está de acordo com a criação. A criação não entra em conflito entre si, né? Foi criados por Deus e estão sujeitos a ele. Ou seja, não de acordo com os pagãos que há um conflito entre a criação, sim está sujeito àquilo que Deus criou então. Okay? É um assunto muito polêmico, vasto, não há muitos registros, mas que eu queria deixar com vocês tudo isso. Okay? Então, as aves, né? As aves que se locomovem sobre o firmamento. A palavra de Deus diz que Deus criou, então, as aves para que eles voassem entre o firmamento, ou seja, através dos céus, né? Enxames de seres vivos foram criados novamente, diz a palavra de Deus, né? Então, muitas aves, variedade enorme foi criado ali naquele momento. Deus cria, abençoa e dá então a capacidade deles se reproduzirem com essa bênção, seguindo as suas próprias espécies. E aqui eu quero enfatizar novamente, assim como os seres aquáticos, as aves, eles não evoluíram e hoje animais surgiram, ou o homem surgiu através dessas criaturas menos complexas do mar para as mais complexas, enfim, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Nós entendemos que Deus criou todas as coisas e elas foram alteradas segundo a própria espécie. Talvez existia um lambari desse tamanho apenas, ou um peixe grande, 2 tipos de peixe. Aí eles, conforme a evolução, foram dando origem a outros tipos de peixe. Talvez existia um camarão desse tamanho apenas aqui, né? E aí ele foi diminuindo, não foi crescendo, tendo alimento, e aí temos muitas variações de camarões hoje. Nós acreditamos nessa microevolução, que hoje há diferença de espécies, de tipos, mas segundo a própria espécie, ok? Então isso não deve sair da nossa mente, porque a teoria da evolução de fato vai tentar colocar dentro de todo esse pacote que organismos menos complexos foram ficando complexos até chegar hoje que nos mais complexos, que é o homem e tudo mais, né? Então, não temos um ancestral em comum, né? Não seguem uma linha evolutiva, mas sim adaptam e se transformam nessa mini evolução, sempre sobre a mesma espécie, né? E aí o texto se encerra então dizendo que tudo isso era bom,
né? E Deus viu que tudo isso era bom. E então Deus tem todo o cenário preparado, toda a parte enfatizada, tudo aquilo que o propósito de Deus então foi realizado para que a estrela da criação, né, o propósito de Deus com toda a criação, ele se cumprisse de fato. Ele se cumprisse de tal forma que chegou a hora de tudo estar completo, tudo está feito. Agora nós podemos fazer e cumprir o nosso propósito, né? Criar o homem, criar o propósito da criação. Nós fizemos tudo o que era necessário. Agora vamos criar o homem e colocá-lo, porque agora já está tudo preparado para recebê-lo. Então, a palavra de Deus, ele, a partir do verso 23, então, até o 31, 24, né? Do 24 ao 31, eu vou falar aqui primeiro no sexto dia da criação dos animais, e aí depois da criação do homem, ok? Então, capítulo 1 de Gênesis, versículo 24, vai dizer assim: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, os animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a sua espécie, segundo então toda a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, Deus cria todos os animais, e a palavra de Deus diz que a terra produziu os seres vivos. Olha que coisa fantástica. Imagina você num campo, eu aqui onde moro tem bastante campo, eu olho pela minha janela, eu vejo uma vegetação bem bonita, bem gostoso aqui, então eu consigo ver a terra, né? E o tempo com falta de chuva fica amarelo, cinza, as plantas morrem, mas quando começa a chover nesse tempo de verão, há um verde, há uma vida florescendo, e é fantástico ver e contemplar. Ontem mesmo eu estava olhando pela janela e vi tudo isso e falei, nossa, que fantástico, que coisa bela, interessante, né? Aquilo que Deus criou. E eu fico imaginando como é que Deus ordenou, e da terra aqueles animais fantásticos começam a surgir. Surge um leão, um leopardo, um elefante surgindo da terra como se fosse uma árvore e se transforma em um animal belo e constituído de músculos com uma grandeza enorme. Que fantástico! Que maravilhoso! Que visão extraordinária! Deus ordenou, então, esses animais surgiram de propósito a partir da terra para ter uma ligação com ela, para fazer parte, os elementos sejam conexos, né? Ter uma conexão com essa terra. Não é algo de se desprezar, e sim algo que de fato Deus teve a intenção de fazer para que houvesse uma ligação. Ok? Então, opa, desculpe, quase que eu caio aqui, minha cadeira foi para trás. Mas vamos lá, não vamos perder aqui não. Então Deus cria uma grande variedade de seres vivos de uma vez só. Então, seres animais domésticos, né, que sejam aqueles que estão mais ligados à proximidade com o homem, seja vaca, cachorro, camelos, cabritos, bodes, enfim, todas essas coisas que são mais familiares e mansos aos seres humanos, né? Animais selvagens, animais que rastejam, e aqui rastejam, a gente põe cobra, lagarto, a gente põe rato, lagartixa, todos esse tipo de espécies. Selvagens talvez seriam esses caçadores, né? Leões, leopardos, onças e tudo mais, né? Dentro, claro, de cada sua espécie. E aqui, Deus, em nenhum momento, ele fala de gatos. Só prestem atenção quanto a isso,
porque gato era uma divindade no Egito, né? Então, talvez de propósito, Deus não inclui isso, não nomeia, simplesmente fala em linhas gerais aqui de animais domésticos e tudo mais, em função do tratamento que Deus estava querendo ter com aquele povo, ok? Então, mas Deus cria grande variedade e Moisés tinha muitas limitações em descrever aquele momento. Imagina ele vendo um monte de coisa surgindo ali. Ele vai descrever aquilo que ele conhece. Aquilo que ele não conhece, ele não consegue distinguir totalmente, né? Havia limitação. O ponto é que Deus criou todas as coisas, né? Então, bodes, elefantes ou animais não devem ser adorados, né? Por isso que Deus e Moisés, ele quer, de fato, quando Deus está dando o decálogo a Moisés, e ele está lá no Monte Moriá, ele desce a um cordeiro, a um bode, né, feito de ouro, e as pessoas estão adorando ali. Deus se ira e quer destruir aquele povo, e Moisés intercede exatamente nesse aspecto, porque o bode é uma criação, ele não deve ser adorado. Há uma mentalidade ainda egípcia aqui em tudo isso, para que de fato a gente seja desconstruído tudo isso e Deus consiga ser o real parceiro deste povo, o real motivo deles estarem ali, que eles consigam entender tudo isso principalmente. Esse é o ponto principal. E aqui então Deus vai para a essência da criação, né? Vai para a nobreza, vai para tudo aquilo que é o propósito de Deus final, que é a criação do homem. Eu não sei se eu vou conseguir dar todas as descrições, mas se não der, a gente encerra até um ponto e eu continuo na próxima semana referente à criação do homem, ok? Então, a partir do verso 25, disse assim: E disse Deus, façamos o ser humano, o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Macho e fêmea, algumas versões diz, né? E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus ainda disse: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão sementes e se encham na superfície de toda a terra, e toda árvore que dá fruto e dê semente. Isso lhe servirá de alimento, para que todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Pela primeira vez, Deus então fala que era muito bom. Porque a excelência da criação, o propósito de Deus foi cumprido. Tudo que ele planejou se concretizou. Então não há a contemplação aqui de Deus dizendo tudo é muito bom. Então encontramos aqui já no começo, né? E disse Deus, façamos. Uma pluralidade em Deus, querendo dizer aqui o que é, o que não é, o que pode ser, o que não. Então há 3 hipóteses aqui para que essa pluralidade seja expressada. A primeira dela é que essa pluralidade ela venha acarretar em majestade, né? Intensidade, em nobreza, majestade, o poder envolvido naquele momento, a intensificação deste ato, né? Então, isso tudo vem a intensificar de que foi um momento glorioso, magnífico, né? Então, para expressar que Deus estava exercendo um poder sobrenatural naquele momento, né? A segunda hipótese é que Deus estava falando com o seu conselho angelical ali e está dizendo, façamos então
a nossa imagem e semelhança. Mas aqui há um erro grotesco de interpretação, né? Nós não somos feitos à imagem e à semelhança dos anjos. Então, não tem como Deus ter um interlocutor aqui, uma segunda pessoa, dizendo que façamos a nossa imagem, né? Porque Deus, ele é um ser único, espiritual, né? E a terceira hipótese, que é a mais aceita e a mais pregada hoje em dia, mais intensa, é que a ideia da pluralidade do próprio Deus nas suas expressões, assim como no versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, ou seja, Deus se manifestando sobre o seu Espírito e o Deus Criador aqui também se manifestando, ou seja, da pluralidade de Deus, que mais tarde vinha se concretizar na Trindade, né? Com o próprio Salvador, em Jesus, no Espírito Santo, no Deus Criador de todas as coisas e tudo mais. Prefigurando então esse conceito, iniciando, né? Prefigura a pluralidade de um Deus que é único, mas que se expressa de várias formas. Então isso é importante para que a gente entenda que há uma semente sendo lançada aqui, conforme esse conceito, que é, na verdade, uma das funções do livro de Gênesis, né? Que ela seja semeada a respeito de tudo isso, né? Não quer dizer que Deus tenha um corpo, ou uma matéria, ou que foi criado por ele, essa imagem e semelhança de Deus, né? E façamos o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, não significa que Deus tem dois olhos, uma cabeça, um topete grandão igual esse aqui meu. Não quer dizer isso. Deus é espírito, espírito puro. Ele não, como disse na última aula, esse é um antropomorfismo que nós fazemos para que nós entendamos a intenção de Deus aqui, ou seja, estava criando algo que fosse parecido com ele, né? E esse aspecto não é o físico, é um aspecto um pouco mais intenso, né? É um aspecto de imagem semelhante, se remete à moral espiritual, que expressa o caráter, o ser de Deus, um ser pessoal, inteligente, consciente, criativo, que se comunica através da fala. Assim como Deus, ao criar todas as coisas, toda a criação, ele é o único capaz de falar, que tem características, que reflete o ser, a moral, né? E tudo isso vem da essência de Deus. Então isso é importante para nós entender que o homem ele foi criado a partir dessa essência moral de Deus, né? E aí eu vou parar por aqui, porque há um assunto extenso que a gente tem que desenvolver a respeito dessa criação do homem, e a gente não vai conseguir, a gente vai ultrapassar muito tempo diante de tudo aquilo que a gente tem. E aí semana que vem eu continuo então nessa criação do homem, e a gente continua detalhar essa criação que é muito importante para a nossa fé, para que a gente construa tudo isso, ok? No mais, quero agradecer a todos vocês pela atenção, pela paciência de me ouvir até aqui, com todos os cacoetes, com todas as paradas, todas as gaguejadas, com todos os intervalos para beber água, enfim. Obrigado pela paciência. Se você quer ter alguma dúvida ou quer falar, quer ter acesso a esse material, eu estou tentando me esforçar para enviar esse material. As 3 primeiras aulas eu simplesmente fiz para mim, agora eu estou me esforçando um pouco mais para disponibilizar esse material para vocês e tentando adaptar aquilo que eu já tenho para enviar para vocês de todas as outras aulas, para vocês terem um material de como estudar, como consultar e tudo mais. Até porque às vezes eu falo bastante rápido de uma passagem, vocês não conseguem anotar, mas dá para ir pausar o vídeo e fazer tudo isso sem nenhum problema. Ok? Então se inscreva se você ainda não se inscreveu nessa aula. O link está aqui na descrição, aqui embaixo. É só você clicar lá, seu nome, seu telefone, eu te adiciono no grupo do WhatsApp. A gente tem poucas conversas, vai depender de você a conversa, as dúvidas. Pode me chamar no particular também, não tem nenhum problema, ok? Para ter acesso a
esse material. Infelizmente, você precisa se identificar, não consigo disponibilizar para todos, tá joia? Forte abraço para vocês, Deus abençoe, excelente semana e que o Senhor possa de fato construir todo esse caráter na sua vida em nome de Jesus. Beijo enorme para vocês, tudo de bom, excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.